Eu estou em João, capítulo de número 2. Tem um texto aqui, nesses próximos 11 versículos, que relata muito da estrutura da nossa vida. Quando a Bíblia termina aqui no verso 11, dizendo: "E deu assim Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele." É muito gostoso saber que ele começou em um ponto onde coincide com toda a nossa existência. Foi ali que ele começou. Onde ele começou? Exatamente no coração de Deus. E o que é o coração de Deus? A minha casa, a sua família. É ali que está o coração de Deus focado. A estrutura de Jesus vem para uma situação onde cada dia mais nós estamos vendo famílias desestruturadas, estamos vendo relacionamentos destruídos, nós estamos ouvindo, vendo, acompanhando pessoas que estão profundamente arrependidas de estarem vivendo com quem vivem, e outras pessoas não tão arrependidas, mas se puder, mudam na primeira chance que tiverem. Então nós estamos olhando para o mapa mundial e vendo que Jesus iniciou exatamente no cerne do problema da sociedade naquele tempo. E parece até que essas palavras são transportadas para nós, para que eu possa entender que tem coisas que nós vamos ter que perder para poder ganhar. E tem coisas que nós vamos ter que deixar de fazer para poder viver. E tem coisas que nós vamos ter que fazer, senão não vamos viver. Mas ainda a história remonta uma situação muito definida aqui. Hoje eu quero falar sobre esse título: eles não têm mais vinho, ou seja, acabou o vinho. Quando eu entro nesse capítulo 2, e eu entro no verso 3, onde Maria, ela avisa, ela vai até Jesus e fala assim: olha, eles não têm mais vinho. A Bíblia diz que no início ali, Jesus foi convidado, convocado, houve um convite especial para Jesus estar nesse casamento. E no verso 3, logo que Jesus chega, ele já encontra o problema. Eles não têm mais vinho. Um casamento judaico poderia levar de 3 a 15 dias a festa, naquele período. Imagina 15 dias comemorando, ou 7 dias que seja, ou 3 que fosse, deveria se ter um depósito de tudo em abundância, porque faltar alguma coisa era desonra, era começar mal, era mau presságio no relacionamento, no casamento. Hoje nós não começamos mal. Algumas vezes nós nos casamos, nem condições temos, outras nós só nos juntamos, e outras nós fazemos aquela mega festa. Mas a Bíblia diz que o problema está aí, na festa. Chega um período da vida onde o vinho acaba. O que é vinho na Bíblia? Vinho é símbolo de alegria, é símbolo de pureza, é símbolo de desejo, de gozo. E aqui a palavra do Senhor diz que falta vinho no casamento. Interessante que quando falta vinho, não é Jesus quem vê e nem são os noivos quem falam, mas quem está de fora, quem foi convidado, quem entra também na vida, quem participa da vida. E a Bíblia diz que é Maria que vai até Jesus e diz, olha, intercede e diz: eles não têm mais vinho, a vida deles acabou. Eles só estão aqui, mas a vergonha é grande, a desonra é grande, não há mais alegria na vida deles. Acabou. Uma vez, eu ainda não era pastor,
E eu fui chamado para um aconselhamento numa casa que havia umas discussões graves, e eu pego uma cena que eu nunca mais esqueci. Um casal, cada um com uma faca na mão, e as duas filhas agarradas, uma às pernas do pai e a outra às pernas da mãe. E eu entro no meio dos dois com uma faca, porque eles tinham muitos ciúmes um do outro, mas naquele momento era tudo ou nada, tipo, você não é meu, não é de mais ninguém. E ele, para se defender, dizia, se você também não é minha, não é de mais ninguém, então a gente vai dar um fim aqui. E as duas crianças pequenas, chorando, agarrado às pernas deles. Então, quando eu vejo essa situação, eu começo a entrar nesse tema, quando é que o vinho acaba? Você se lembra de quando você esteve junto com a pessoa que você jurou ou prometeu ir com ele ou ir com ela até o final? Só que durante a festa, muita coisa acontece, muitas pessoas aparecem, a vida começa a trazer à tona aquilo que cada um é. Tem um ditado que diz o seguinte: ficar velho ou envelhecer, isso é obrigatório, todo mundo vai envelhecer, mas amadurecer é uma opção minha e sua. Quando nós estamos vivendo, nós estamos como aqueles jovens, adolescentes, fortes, nós estamos vivendo o nosso tempo, o nosso vigor, e aquele mundo de sonhos, aquela bolha de sabão dos sonhos. Eu vou me casar com essa pessoa, vamos gerar filhos, e vamos ser a família mais feliz da terra, terei filhos lindos, teremos uma família abençoada. Todo mundo começa a pensar assim, só que esquece de acompanhar a festa, porque ainda que a festa seja longa, toda a festa cansa, alguma coisa cansa. O amadurecimento está totalmente, completamente ligado ao crescimento. Se duas pessoas vão para um relacionamento, mas eles não crescem, teremos problemas seríssimos. E isso vai, infelizmente, vai desembocar numa guerra. Aquilo que era para unir duas pessoas, vai separá-los. Porque o crescimento, crescer dói, crescer exige uma tomada de postura, de decisão. Então, amadurecer para a vida fala comigo, deixar as coisas de criança. O apóstolo Paulo sabe bem isso. Em 1 Coríntios 13, 11, ele diz assim: quando eu era menino, quando eu era criança, quando eu ainda era inexperiente, quando eu era imaturo, fala imaturo, então, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu chego a ser velho, ou homem, fala assim comigo, eu desisto, eu abandono as coisas de menino. Quando uma pessoa vem para um relacionamento, ou forma uma família, mas ainda com um pensamento de solteiro, ainda com a vontade de solteiro, ainda com as ideias de solteiro, ele ainda fala com os mesmos amigos, ele ainda pensa como pensava, ele ainda age como agia. Quando ele não encarna essa responsabilidade, ele traz uma criança que não amadurece para um relacionamento sério, e ali começam os problemas. Paulo diz: quando eu chego a ser homem, então eu tenho que quebrar meu repertório, eu tenho que acabar com as minhas queixas de criança, eu tenho que jogar fora os meus mimos, eu tenho que passar por cima daquilo que não me deixa crescer. Mas a Bíblia diz que eu deixo, que eu abandono, que eu tiro isso de mim.
Sou eu no lugar onde eu estou, a posição que assumo, eu decido mudar, para que algo possa continuar. Então, aqui, eu não posso sentir o mesmo ciúmes que eu sentia quando eu era menino. Eu não posso segurar a vida dela, não deixá-la crescer como eu fazia quando eu era menino. Eu não posso sequer ficar pensando nas injustiças que eu sofri. Eu não posso trazer isso para uma vida a dois. Eu também não posso viver aquela desvalorização que o mundo me deu e descontar em alguém que está vivendo comigo. Eu tenho que crescer. E eu só vou crescer se eu fizer quem está do meu lado crescer. É por isso que a Bíblia diz, ele pensava como menino, mas quando ele chega a ser homem, ele acaba com a teimosia de menino. Hoje, se você, nos aconselhamentos, pudessem ouvir, todas as pessoas que vêm até nós fazer gabinete dizem assim: meu marido é muito teimoso. Não adianta falar, pastor, ele é turrão, ele é teimoso, ele não muda. Então eu acabo com essas coisas de menino, eu tiro isso, eu perco aquela incapacidade de ver, porque eu começo a pensar em coisas maiores e coisas melhores. Eu faço planos porque eu me liguei a alguém que amo, alguém que gosto, alguém que fiz juras no altar, alguém que fiz promessas. Então eu não posso ser mais pequeno, eu não posso ter mente pequena, eu não posso, quando eu vou para um relacionamento e eu tiro alguém da casa dos pais. Eu, por exemplo, quando eu tirei a Vânia da casa dos pais, eu falei, eu vou dar a ela uma vida melhor do que a vida que ela tem. Vou levá-la a conhecer o mundo. Eu quero que ela saia desse cubículo que ela vive. Eu vou dar a ela visão, eu vou fazê-la crescer, eu vou fazê-la aparecer, eu vou fazê-la gostar de viver ao meu lado. Eu tenho que deixar de pensar como menino. Eu tenho que parar de pensar como criança. Quando criança, eu não divido com ninguém, tudo é meu. Eu quero tudo para mim. Por que os relacionamentos não dão certo? Porque tem palavras que são infantis. Porque tem pensamentos que são ridiculamente pequenos. E porque tem pensamentos e sentimentos que são absurdamente tolos. E nós guardamos, amarramos, seguramos, e aí vem os problemas do casamento. Vem a tristeza, vem a luta, vem o outono, o verão, o inverno, primavera, e nós não estamos preparados porque nós não crescemos. Nós não conseguimos crescer. Você procura alguém para se casar e não olha se ele vai ter condições de te sustentar. Quando chega lá na frente, se arrepende, é tarde demais. Você olha para a menina e acha que aquele corpo dela é tudo que lhe importa. E lá na frente, ela já teve um caso com outra pessoa e você não confia mais nela. Os problemas virão. Se eu e você não crescermos, a Bíblia diz em Mateus 9, de 14 a 17, que não se colocam vinhos novos em odres velhos, porque o vinho novo rompe o odre velho. Ou seja, você mudou de fase, você muda tudo. Tem gente que eu perguntei assim, como é que está o seu relacionamento? Ah, tá bom, vamos ver o que vai dar. Já está fadado a fracasso. Quando alguém não tem certeza se a pessoa que está namorando vai dar certo, já está perdendo tempo, porque a sabedoria manda você ver os detalhes. Então, quando ele responde, olha, eu vou ver se vai dar certo. Não, gente, odres, vinho novo, odres novos, vida nova, pensamento novo. Não adianta fazer remendo, não dá para remendar no relacionamento, sem falar das prisões. As pessoas que vivem remendando, vivem aprisionando os demais. Se você ama a pessoa com quem está,
você não pode remendar, não pode aprisionar. Uma vez eu levei a Vânia para a praia, a gente estava na praia, e em um momento eu falei assim, vamos dar uma volta um pouco, e coisa de casais, a gente se abraça, dá um beijinho aqui, fica agarradinho e tal. Eu disse a ela, vem cá, vou te mostrar como é que eu te amo. E eu peguei a água, veio uma onda, eu peguei uma concha de água e deixei aqui na minha mão aberta. Falei, eu te amo assim, ó. É desse jeito que eu te seguro. E ela olhou para aquilo e falou, nossa, mas eu sou igual a essa água, igualzinho. E ela não entendeu muito bem, aí eu fechei a mão. Quando eu fechei a mão, as minhas mãos ainda continuaram molhadas, mas eu não tinha mais a água. Tem muita gente que fecha a mão como se o outro fosse propriedade particular ou exclusiva dele. Ele fecha, ele proíbe a pessoa de enxergá-lo de outra forma. A mulher tem que enxergar o homem como o seu super-herói, como alguém que vem para casa, é o valente dela, é alguém que é maduro, que acrescenta, não que gera desconfiança, que gera problema, que gera dor. Cada vez que olha para ele, tem uma lembrança amarga, tem um olho roxo aí na história, tem um galo na cabeça, ou ele é violento, ou porque não pode ser alguém, não pode contradizer nunca dentro de casa, ele já vira uma onça e já fica. Ela não pode viver assim, porque a Bíblia diz que um dia o vinho acaba, e quando o vinho acaba a alegria de viver, acaba a vontade de sorrir, acaba a vontade de estar junto, acaba a vontade de continuar na caminhada, acaba a vontade de lutar um pelo outro. Quando um dos dois não tem visão, fatalmente isso vai desembocar na perda da alegria, na perda do vinho, na perda do sabor do relacionamento. Hoje eu estou falando um pouco de relacionamento, porque nós entramos num tempo de problemas sérios. Ou você cresce, ou então você vai ter uma frase que vai te identificar no amor, e você vai dizer assim para Deus: o Senhor me deu tudo, Ele me deu capacidade para tudo, a única coisa que eu não recebi foi o direito de ser feliz no amor. Se você estiver vivendo com alguém que se nega a crescer, você vai ser bem-sucedido em tudo, menos no amor. Você vai ser muito infeliz no amor. Por isso que se escolhe antes, que se olha antes, que se descobre antes. As pessoas se separam porque elas encontram um outro motivo maior do que aquela que os uniram um dia. Às vezes as pessoas, o motivo de estarem juntas é o amor, e de repente encontraram um outro motivo para se separar, para não se amar mais. Essa situação gera expectativas. Olha para mim agora. Expectativas no casamento. Tem gente que tem expectativa que o marido, ou que a esposa, ou que o namorado, ou que a namorada faça algo que ele nunca falou para ela fazer. São expectativas geradas. E eles estão convivendo juntos ali e não sabem o que é para fazer, mas o outro gera expectativa nele. Mas nunca pararam, nunca conversaram, nunca colocaram em pratos limpos, nunca disseram o que cada um deveria fazer. Um relato muito interessante: durante 20 anos, um casal, o homem, ele tirava o miolo do pão e dava a casca para a esposa, e ele passava a manteiga, a geleia e tudo, e dava a casca para a esposa comer no seu café da manhã. E ela, durante 20 anos, comia a casca. Um dia eles tiveram uma crise séria no casamento, e no meio da crise surgiu a casca do pão. E ela disse: por você, eu até como casca de pão, eu nem gosto de casca de pão. E ele disse: mas a primeira vez eu vi você comendo casca de pão quando nós nos conhecemos. E eu pensei, ela gosta de comer a casca do pão. Vi você jogando fora o miolo.
E ela disse: e por 20 anos eu como casca de pão, sem gostar de casca de pão. Tudo porque eles não conversavam. Eles não conseguem conversar. Você imagina que as pessoas conseguem conversar com os de fora, mas não conseguem conversar com os da casa. Não conseguem conversar com quem dorme junto. Porque mal começam a falar, já entram num caminho de discussões. Porque um já imagina o que o outro pensa dele. E ela já imagina o que ele vai falar, ela já dá o troco, sem saber o que vai ouvir. E ali, fala assim comigo, o vinho acaba. Uma vez, uma pessoa de seus 70 anos, a mulher morreu, um mês depois o homem morreu. E ele não tinha nada. Eles viveram 50 anos juntos. E ele não apresentava nenhum problema clínico. Mas ele não suportava viver sem ela. Tem um pessoal que vai se casar só por causa de sexo. E quando casa, o que menos faz é sexo. Não, é porque, olha, um amigo meu disse assim, vem cá, Reinaldo, vem cá, mostrou a namorada dele, tirou uma foto dela como não deveria tirar, e veio, mostrou para todo o nosso time e falou assim, olha a mulher e olha o corpo dessa mulher, olha a mulher que eu vou casar e tal. Todo mundo olhou e não durou um ano. E ele fez os maiores elogios sexuais para a mulher dele na foto. Mas conviver com ela, viver com ela, e quando se separou, nós perguntamos, o que aconteceu com aquele corpo que era assim, assim para você? Ele disse assim, ô louco, não vale a pena não. Era gostoso quando namorava, mas casado não é gostosa não. Como assim? O que é que muda? Por que o vinho acabou? Por que foi embora? As pessoas, quando não crescem, começam a gerar problemas sérios. Olha o que diz o verso 2. Em determinado momento da festa, sempre acaba o entusiasmo, o vinho, a alegria, aquele carinho, aquela declaração de amor, aquele motivo pelo qual você volta para casa. Tem gente que fala assim, eu queria ter um lugar para ficar e sumir, desaparecer, eu não suporto ter que voltar para casa. O vinho já acabou, e a gente que está na igreja também, o vinho já acabou. A Bíblia diz que Jesus dá início aos seus sinais, sinais quer dizer milagres, sabe quando? No casamento, no relacionamento, na sua estrutura, no seu nascimento, na sua origem. Sabe onde Deus começa a tratar o ser humano? Na origem. É ali onde tudo vai acontecer de novo. Olhe em volta e veja quantos casamentos hoje não tem mais vinho. Um dia desses, a Vânia, eu escovando os dentes, a Vânia levanta lá, e não sei que lado e tal, e vem na minha frente, toma a minha frente de nada, assim, não, eu estava fazendo a barba, e ela vem escovando os dentes e tal, e me empurra assim, e eu continuei fazendo, e ela começou a escovar, assim, começou, eu falei assim, já era. Você já era. Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso. Eu falei assim, você tinha que fazer. Aí o outro dia ela veio de novo. Eu fazendo a barba, ela vem. E eu fico olhando. Falei, você já era. Não, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo. Não tem tempo, tem que ter tempo. Agora eu falo para ela, Vânia, você não vai escovar os dentes? Ela fala, não vou escovar, escove você, faça a sua barba aí, eu não vou escovar os dentes. Eu falo, não sei o que aconteceu. E aí, você começa a olhar em volta e ouvir as coisas e começa a falar, que mundo nós estamos? O que acabou? Você era tão romântico,
Você era uma pessoa que só pensava nele, só pensava nela. Agora, o que acabou? Onde você perdeu tudo isso? Houve um homem, eu sempre conto isso nos casamentos que faço, ela pertencia à nossa igreja, e ele a maltratava muito, ele a xingava de palavrões, e ele forçava ela a viver com ele. Ele dizia para ela: se você me largar um dia, eu te mato. E ela trazia isso tudo, ela era uma mulher jovem ainda, mas uma mulher que sonhadora, bonita, sonhadora, ela queria viver a vida, mas ela tinha medo dele, não tinha respeito. Ele era violento com ela, batia nela, ninguém sabia, a família não sabia, ela só aparecia nos lugares quando ela estava bem. Ela começou a ficar depressiva, se esconder das pessoas, não ir mais aos lugares, porque ela pensava dentro dela: com esse homem que eu me casei, por ter errado tanto, eu não tenho direito mais de ser feliz. Então, um dia, ela foi trabalhar em um local onde todos os dias as pessoas valorizavam ela. E todo dia alguém dava um bom dia diferente para ela. E ela ouvia aquilo diferente. E o marido sempre grosseirão em casa. Resumindo toda a ópera, ela começou a receber elogios. Eram elogios pelo cabelo, elogios pela roupa, elogios pelo perfume, elogios porque ela era educada, muitos elogios. E um dia, marido assistindo televisão, futebol, o time dele jogando, ela falou com ele, e o time dele estava perdendo, ele foi estúpido, xingou de todos os nomes e mandou sair da frente, e ela foi para casa, para o quarto dela, fez uma mala, colocou as coisas dela, saiu, colocou a mala bem na frente dele e da TV e disse: estou indo embora para nunca mais voltar, amo outra pessoa. A fila anda bem. Ele, naquele momento, ele recebeu um choque. Ele não vinha para a igreja, ele veio atrás de mim. Ele recebeu um choque tão grande. A ficha dele caiu, o time não era mais importante. Ele se ajoelhou aos pés dela. Ele antes a maltratava e a xingava de todos os palavrões possíveis. Quando ela disse: estou indo embora, amo outra pessoa, acabou a nossa vida juntos, ele se ajoelhou, chorou, implorou, pediu que ela reconciliasse, que ela retornasse, que ela pensasse melhor, e ela saiu para nunca mais voltar. Quando veio até mim, eu tentei demovê-la da ideia e ela disse: pastor, eu vivi 10 anos com esse homem e eu perdi 10 anos da minha vida. Ele destruiu a minha vida. Ele me impediu de crescer. Ele me impediu de viver. Ele me impediu de ser mulher. Um dia, meu querido, o vinho acaba. Ou você cuida da festa desse casamento, ou então você vai entender que tem gente que tem que sair da sua vida. Eu não sou a favor do divórcio, mas eu sou a favor você pensar muito bem antes de se unir a alguém. Eu sou a favor de você, nesse tempo de pré-seleção, tirar do caminho quem te atrapalha. Entender que você vai mudar de fase. Olha bem, estuda bem, porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso. Tem marido que, se a mulher for um sucesso, é o fim para ele, é o fim do mundo para ele. Tem homens que já foram traídos, nunca mais confiam em mulher nenhuma, e todas que passam pelas mãos deles são torturadas, como se fosse aquela que traiu ele. Está na hora de crescer, fala crescer, porque senão a vida acaba o vinho.
acaba o vinho da vida, em todas as áreas. Nós pensamos que podemos lidar com a situação, nós não podemos. Quando acaba o vinho, o casamento acaba o sabor. Quando acaba o vinho, a empresa acabou o sabor, acabou a vontade de viver ali. O relacionamento acabou, gente, não tem mais. Quando acaba o vinho na área da saúde, a pessoa vai morrer, não tem mais cura. Em todas as áreas da vida, nós temos que cultivar aquilo que nos faz feliz. Tem gente que acorda, mal abre os olhos e abre a boca como menino, como menina, já reclama da casa que tem que arrumar, já reclama do que tem que fazer, já reclama, é coisa de criança. Criança fala sem parar, não fala coisa com coisa. A Bíblia diz, crescer dói, é responsabilidade. Como é que eu faço para mudar essa história quando o vinho está acabando? Você tem que encher de novo as talhas. A Bíblia diz que quando Maria percebe, Maria percebe. As pessoas percebem quando vocês não vivem bem. São pessoas à sua volta. São pessoas do seu círculo de relacionamento. São pessoas que estão aí vivendo com você. Elas entendem que você não está bem. E aí você responde, mas como é que você sabe? Ela sabe. Maria sabia. Acabou o vinho. Então hoje nós temos que aprender que Jesus, quando isso vai até Jesus, tem uma solução. Qual é? Tira o que você pensa, tira o que você fala, tira o que você sente e enche de água de novo as talhas. O que é água na Bíblia? Fala, palavra de Deus. Sabe, você nunca vai superar uma traição se você não se encher da palavra. Nunca. Ou você se enche da palavra de Deus, ou a traição todos os dias vai dormir e acordar com você. E você, cada vez que olhar para ele, ou olhar para ela, você vai ver com quem ele te traiu, ou com quem ela te traiu, e aquilo vai martirizar a sua vida, vai te sufocar, enquanto vai matando você por dentro. Quando se está vazio, quando o estoque foi embora, é hora de encher as talhas. Jesus disse, enchei de água as talhas. O que eram as talhas? As talhas eram vasos enormes, que se usavam, quase 100 litros cabiam cada um, que se usavam para a purificação dos judeus, para lavar os pés. Água suja, para lavar os pés. E a pessoa que nunca iria pensar que dali poderia sair um vinho bom. Tem horas que a gente vai olhar para a nossa vida e vai dizer assim, olha, não tem mais jeito, acabou. Não tem mais chance, acabou, não consigo mais, agora não dá para reverter o quadro, a empresa faliu, não tenho mais condições, o banco não me dá mais o empréstimo, agora acabou, o vinho foi embora, está todo vazio, não tem mais esperança além daquela de enfrentar a pandemia, a doença, a necessidade, os credores, então não tenho mais saída, e Jesus dá uma saída, encha de água as talhas, e deixe o milagre fluir, acontecer. O que isso significa? Encha-se da palavra, e deixe a vida da palavra encher você, encha-se da palavra naquela área, e deixe Deus trabalhar por você. Entenda que você não consegue sozinho, eu e você nascemos dele, ele sabe onde mora o ponto fraco de cada um, ele nos formou, ele nos moldou, ele nos teceu, ele nos deu forma, então ele sabe quem sou eu e quem é você, ele sabe como curar, foi ele quem fez, e ele só cura quem consegue se encher dele, a ponto de algo dele começar a fluir em você. Eu me encontrei com
um casal que não pertence à nossa igreja, e que o rapaz disse assim: pastor, eu voltei com a minha mulher, mas vai ter um dia, eu vou usar ela, eu vou usar, e eu vou usar, mas quando eu cansar eu mato ela. Eu disse: ela é sua mulher? É minha mulher, mas ela me traiu. Eu vou matar, mas eu não vou matar agora, porque eu ainda gosto dela, e eu preciso dela, eu sou obcecado por ela, mas eu ainda mato ela. Se ele se enche da palavra, não existe mais morte, existe vida, existe restauração, porque a palavra é viva, ela produz. Nós temos a tendência de fazer as coisas do nosso jeito, e eu vou para a igreja, mas eu ouço alguma coisa, eu gosto de alguma coisa, porém, eu não aceito todas as coisas. Eu ainda tenho minha honra de homem ferido, e a honra de homem não pode ser ferida. A de mulher pode, mas a de homem não. O homem pode trair, mas a mulher não pode trair, porque se a mulher trair, eu mato. A minha honra. Essa sociedade machista, onde nós aprendemos a fazer do nosso jeito, a Bíblia diz: só há um jeito de trazer vinho de volta para a sua vida, é enchendo as talhas de água. Sem a palavra de Deus, você vai estar fadado a viver com alguém que lá na frente você vai descobrir que é infeliz no amor e foi sempre infeliz no amor. Vai ficar com um homem opressor, com uma mulher vulgar, e nunca vai se encaixar. Vai estar sempre inseguro. A tristeza de um casamento quando ele perde o vinho, quando o vinho acaba, gente, é mais ou menos, a separação ou o divórcio, ela é mais ou menos essa visão. Uma casa que você construiu era nova, está sendo agora destruída. Você está vendo os escombros caindo, porque você se recusa a reformá-la. Você quer destruir a casa, porque o coração é tão duro, e vocês dois construíram um tempo de amores, vocês construíram num tempo de juramentos, vocês construíram num tempo onde vocês faltavam no trabalho, faltavam na escola para poder namorar. Vocês construíram num tempo onde os olhos de um eram praticamente os olhos do outro, e depois que houve problemas, porque a festa, apesar de ser festa, a festa também consome, a festa também gera problemas, a festa pode gerar até tédio. Tem gente que tem uma vida boa e não valoriza, só vai valorizar o dia que não tiver mais a vida boa. Tem gente que vive bem em família, mas porque o marido não faz o que ela quer, ela é a mais infeliz das criaturas. E quando ela fica sem esse marido, ela começa a sofrer e a se lembrar e a pensar num ditado que a gente sempre fala: só se consegue, só se conhece o valor da água quando a fonte seca. Aquela mulher, quando ela foi embora, aquele homem veio até mim, pediu, implorou, falou: eu dou até dízimo para você trazê-la de volta. Eu falei: só se conhece o valor da água, meu amigo, quando a fonte seca. Você agora descobriu como ela era importante na sua vida. E nós não conseguimos entender. Quantas vezes você, mulher, não quis matar o seu marido? E sonhou com o Brad Pitt? Hã? E quantas vezes você lembrou do Titanic e falou assim: olha, quando nós viajarmos, eu vou fazer você, igual eu falei isso para a Vânia: Vânia, nós vamos viajar num cruzeiro, e eu vou colocar você bem na ponta do navio, você vai abrir os braços, e eu falo assim: oh, Rose. E aí ela falou assim: Deus me livre, você quer me matar, mas você morre feliz, como a Rose, do Titanic. Até hoje ela não quer viajar de cruzeiro.
não vou para a ponta da proa do navio. Lá, a ponta da proa é onde os piratas colocavam os que iam ser fuzilados. Eu não vou para esse lugar, vai você. Eu falei, não, no filme é a Rose que vai. E ela que abre os braços, e o vento sopra, e o navio em alta velocidade. Ela falou, se eu cair, já era, irmã. Mas pelo menos caiu, eu filmando você com os braços abertos, e você falou, sonho realizado. Já pensou isso? Que triste é quando o vinho acaba, quando você não tem com quem conversar, quando você não consegue mais conversar, quando você não consegue mais abraçar, quando você não consegue mais estar junto. Alguns relacionamentos são assim, pastor, é o seguinte, minha mãe nunca me deu um beijo na vida, então o meu negócio é dar tapa na cabeça. Minha mãe, meu pai nunca me deu um abraço, pastor, então eu não abraço. Eu só falo assim, recebe o abraço aí, ó. Pega aí, porque tempo de coronavírus a gente só faz mímica. Olha, recebe o abraço. Sabe, eu digo a vocês, muitos de vocês estão tornando a pessoa do lado infeliz. E na maioria das vezes, essa pessoa é obrigada a ficar com você por causa da igreja, por causa de Deus, por causa da palavra, por causa da família. Porque as pessoas, o que elas vão falar? Muitas vezes, vocês que são casados, terão um relacionamento de coelho. Cai do lado e dorme, se não morrer. E aí vai. E é toda hora. E nada com sentimento mais. É tudo obrigação, é obrigação colocar a comida aqui, é obrigação a comida ali, é obrigação isso, é obrigação aquilo, não é obrigação. Quando você está com alguém, ela não é sua mãe. Olha lá, irmã lá, olha lá, começou. Ela não é sua mãe, ela é sua ajudadora, saiu do seu lado, para caminhar do seu lado, ela não saiu da sua cabeça para não ser a sua mente andando por aí, para não direcionar a sua mente, ela não saiu dos seus pés para não ser pisoteada, ela não saiu das suas mãos para não ser escrava, ela saiu do lado para ficar do lado do coração. Sabe o que é isso? Eu tenho uma mulher que tem dificuldade de expressar amor, então o que eu faço? Eu levo ela a fazer o que eu quero. Não, porque eu sou assim, eu sou distante, você pode ser distante o quanto for, mas eu corro mais rápido, eu chego perto, eu agarro, eu beijo, eu digo onde vai, onde não vai, porque ela vive comigo, ela não vive lá no sistema solar, jogado lá na Via Láctea, em algum lugar do universo, ela vive comigo. Você, marido, mas eu já tenho 800 anos agora, não se preocupe, Deus mudou até o quadro de Abraão, vai mudar o seu também. Que vão falar de você quando você morrer? Eu já fui fazer velórios onde as pessoas disseram, foi tarde, caba safado, me traía, pensa que eu não sabia, me traía, me usava, fez eu de escrava, e só usou e abusou. Porque depois que morre tem muita gente que tem coragem de falar, não é? O que eu digo a você é que se o vinho acabar, só uma coisa é capaz de restaurar isso aí. Fala comigo. A palavra de Deus. Não adianta você tentar destruir o casamento por causa da raiva. Alguém já me disse o seguinte: por que Deus não guardou o meu marido? Se eu faço a obra. Por que Deus não olhou para a minha casa e falou, bom, já que você está cuidando da minha casa, eu vou cuidar da sua? Por que Deus não impediu o meu marido e na hora que ele quisesse alguma coisa, não funcionasse? Eu disse àquela pessoa, ninguém erra sozinho. Nenhum casamento acontece desastres
do nada, por acaso. Essas placas não vão cair do nada. Alguma coisa vai ter que sacudir e tirar elas do eixo. Alguma coisa tem que acontecer. O vinho tem que acabar. Para que haja um dos dois, para que haja alguma coisa que venha abalar as estruturas, o vinho tem que acabar. E para o vinho acabar, não acaba com uma pessoa sendo toda santinha, ou todo perfeito, o senhor perfeito, a mulher traiu porque ele é perfeito. Não. Você tem que entender o outro, tem que saber que o vinho está acabando, tem que ter olhos avisados, você tem que cuidar sim. Você não pode, eu vou apostar na minha performance sexual. Não aposte nisso, porque para a mulher o que menos importa é sexo. Nenhuma mulher trai por causa de sexo. Mulher trai por causa de sentimentos. Homem trai por causa de sexo. Homem consegue ter alguém no coração e outra pessoa na cama. Mulher não. Mulher, ela é envolvida emocionalmente. E mulher se entrega até por telefone. Ela é tão carente que ela começa a ouvir coisas e viajar e ver que o marido está a anos-luz dessa situação. Então ela viaja, ela sonha e aquelas vozes continuam envolvendo, e ela vai dando vazão. Ela foi conquistada ali. Ir para a cama é só um detalhe. Ela já foi conquistada no coração. O vinho, gente, acaba porque tem mulheres frias o suficiente para não aquecer os seus maridos. E tem maridos safados o suficiente para não enxergar a necessidade da sua mulher. E é o impacto, é o embate. Esses dias eu vi uma batida, e eu fui ver, a batida não era tão veloz, mas eu fui ver o estrago nos dois lados. Deu PT dos dois lados. E eu falei assim, uau, mas não era tão violento assim para perder o carro. Pois é, às vezes um choque, que parece para alguém não tão sério, é motivo suficiente para nunca mais querer outro. Essas situações nos levam às nossas maiores dores. Acabou o vinho. E quando acaba o vinho, você vai culpar quem não está do seu lado. Sabe por que você vai culpar quem não está? Porque é mais fácil eu entender que o problema era ele, não eu. Então, se eu arrumar outra pessoa, eu não terei problema, porque o problema era ele. Não. Quando há um abuso, quando alguém é traído, quando alguém é ignorado, quando alguém é desvalorizado, quando alguém é largado, abandonado, os dois erraram em algum ponto que não conseguiram enxergar o erro. Sabe onde é que o erro aparece? Fala assim comigo, nas águas. Porque ali deve ter sujeira. Então, quando você enche de água as talhas, você revira aquilo. Quando você começa a se encher da palavra de Deus, sua vida é revirada. Por isso que João 15:3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que vai limpando sua vida, minha vida, o nosso coração, e você vai se entendendo e vai vendo que você foi uma péssima mãe, você foi uma péssima companheira, você foi uma pessoa que não se dedicou, você foi uma pessoa que não tinha um cheiro bom, você foi uma pessoa que não se preocupava com o aspecto pessoal, e ele no trabalho só via as pessoas arrumadas, só via as pessoas bem vestidas. Então você não se preocupou. Afinal, seu marido não é qualquer coisa. Se fosse qualquer coisa, por que casar com você? Você é especial, amém? Então você, por ser especial, tem do lado uma pessoa especial. É preciso encher-se da palavra. Tem um menino que procurava a vida toda a mulher perfeita.
Ele procura a mulher perfeita aqui, ali, 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 e não acha. Um dia ele achou uma e falou assim: ah, essa! Anos depois ele encontrou a mulher. Quando ele encontrou, ele chegou: olha, eu vivi a vida inteira procurando a mulher perfeita, e eu não encontrei, agora eu vi você, eu sei que ela existe, você é a mulher perfeita para mim. Ela olha para ele e fala: olha, eu te agradeço por você me achar a mulher perfeita, mas quem diz que você é o homem perfeito para mim? Então a mulher perfeita não existe, o homem perfeito não existe, não existe também casamento 5 estrelas, existem casamentos com meia estrela, 1 estrela, 2 estrelas, e ele vai aumentando conforme, fala comigo, amadurecimento, fala crescimento, fala responsabilidades, fala entendimento. Então ele vai aumentando e o casamento no final é melhor do que o começo. Porque no final o casamento não está embasado no seu corpo. O seu corpo já chegou à forma que deveria chegar. O casamento está embasado no companheirismo, na valorização dele ou dela. Você o ama não pelo que aparenta mais, você o ama pela essência dela. Entende isso, sim ou não? Sabe quem te dá isso? Fala a palavra de Deus. O verso 10 do capítulo 2 de João diz que só com Deus o vinho novo se torna melhor, se torna o melhor tempo da festa. Só com Deus. Não tente fazer sem Deus. E não, eu não digo estar na igreja, porque o segredo não é estar na igreja, o segredo, fala comigo, é ser igreja. Se você se casa com um homem que não cresce, que não amadurece na vida emocional, sentimental, você vai ter um slogan assim: sou feliz em tudo, ele me dá isso, me dá carro, me dá casa, me dá comida, mas na vida amorosa sou infeliz, nasci para ser infeliz. Todo mundo pensa assim. Só com Deus, só Deus é capaz de fazer com que o nosso final seja melhor do que o começo. Acredite nisso. O vinho bom, o vinho novo, pode ser melhor do que o velho. Hoje todo mundo, se for comprar uma garrafa de vinho, compra vinho velho. Mas eu digo, em Cristo o vinho novo é melhor, a vida nova é melhor, a glória da segunda casa é melhor. Um casal que se reconciliou, depois de nós trabalharmos muito, eu me encontrei com eles um certo dia e eles disseram assim: pastor, nunca vivemos tão bem como quando, depois do tratamento que fizemos por causa da traição. Houve uma traição e depois da tempestade toda, aí eles disseram assim: hoje tudo na nossa vida é de qualidade, não só sexo, mas também relacionamento, mas também o companheirismo. Hoje nós pensamos um no outro, porque precisou primeiro perder o vinho. Nem sempre precisa perder o vinho, porque muita gente não consegue encontrar Jesus. Só com Deus, o vinho novo ainda pode ser o melhor da festa para nós. Só Deus pode reservar isso para nós. E a palavra do Senhor diz no verso 10, que com Deus o melhor da festa, fala comigo, ainda está por vir. Entende que dá para resolver? Não, não dá porque o Senhor não sabe com quem eu vivo. Não sei, mas se você escolheu, é porque você tem bom gosto. E se Deus entrar ali, com Deus, o melhor da festa ainda pode vir. Mas você tem que deixar Deus entrar. Eu sei que as pessoas se casam para ser feliz, e alguém já disse que felicidade no casamento não existe. Se você quer ser feliz, você não se case. Eu sou diferente. Eu não sou um homem para viver sozinho. Eu não fui criado para viver sem uma mulher. Eu honro aqueles que conseguem, eu não
consigo. Então, eu preciso da minha esposa. Eu fui criado, acredito, para isso. E eu quero fazê-la feliz. Porque todas as vezes que eu quero ser feliz, eu já dito para o meu relacionamento, ele é egoísta. Eu estou me casando para sair de casa. Eu estou me casando porque meu pai me proíbe disso, minha mãe é tapada, as pessoas me criticam, eu quero liberdade. Então não sabe que vão cair nas garras do mundo. Quando eu saí da minha casa, só para vocês terem uma ideia, eu saí da minha casa abençoados pelo meu pai e pela minha mãe. Imagina, meu pai e minha mãe, falei assim, orem por mim. Eles mal sabiam orar, eu falei assim, não tem problema, só ora, porque eu estou saindo, não vou viver mais aqui. O que eu quero que vocês entendam é que Deus, por mais que você tenha sofrido, por mais que tenha apanhado na vida, a Bíblia diz que com Deus o melhor da festa ainda está por vir. E a Bíblia termina aqui dizendo no verso 11, e assim, fala comigo, Jesus deu início aos seus milagres, exatamente numa família, num casamento, exatamente num relacionamento. Sabe onde é que a sociedade muda? Na sua casa. Sabe por que nós temos partidos políticos para destruir a família? Porque a família é a célula mor da sociedade que Deus instituiu. E esses partidos anticristãos políticos, eles tentam destruir a família. Destruindo a família, você aumenta o número de assassinos, você aumenta o número de ladrões, você aumenta o nível de corrupção. Família ajustada, igreja ajustada, sociedade ajustada, cidade ajustada, país ajustado. Família desajustada, legados de marginais. Olha a história, todas as famílias que são desajustadas socialmente produzem pessoas que lá na frente, na descendência, geram vergonha. A Bíblia diz que Jesus dá início aos seus milagres, ao seu poder em Caná da Galileia. Agora fala comigo, onde ele foi convidado. Você tem que convidar, mas dói muito, pastor, eu sei que dói, mas não há cura para esse tipo de dor, senão a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Escute, você que sofreu um revés nessa área, se você passou por algo que te marcou profundamente, e você vê a imagem do outro com a sua, ou da outra com o seu, nunca isso vai sair do seu coração, sem encher de água as talhas, sem você encher o coração da palavra, é impossível, porque o Espírito Santo gera fé na palavra de Deus, e o poder de Deus gera cura. Você só consegue dar outro passo a partir do momento que a força de Deus vem dentro de você. Não tentem resolver com o braço, nem tentem escravizar. Agora você não sai mais de casa, agora está proibida. Alguém já disse que tudo que é proibido? Quer ver como vocês sabem? Tudo que é proibido é mais. Olha aí, a irmã sabe, ó. Nós temos que aprender isso. Você não pode proibir as pessoas de serem as pessoas. Você tem que ajudá-las. Então a Bíblia diz assim, que quando Jesus é convidado para a festa da nossa vida, Ele devolve a alegria do casamento. Aqueles noivos experimentaram a intervenção de Deus. Experimente Deus entrar aí. Gente, o que eu vou falar aqui é um pouco forte, mas escute, tem gente que tem que sair da sua vida, principalmente os conselheiros. Tem gente que os conselhos deles é
é para destruir a sua vida, o seu relacionamento. Tem gente que tem que sair agora, porque não cabe no seu futuro. Tem gente que não se encaixa. Tem gente que é invejoso, é ciumento. Tem gente que escraviza. Tem pessoas que são miseráveis, e os conselhos deles são miseráveis. Tem gente que, em nome de fazer você bem, ficar bem, ele te empurra para o pecado, ele te empurra para o erro. Alguém errou com você, ele incentiva você a errar também. Tem gente que tem que sair, são maliciosos, são pessoas manipuladoras, são pessoas que manipulam a situação. Tire-os do seu caminho. Eu digo, você vai mudar de fase, lembra disso, você vai mudar de nível, vai mudar de etapa. Então mude, selecione seus amigos, selecione com quem você anda. Isso tudo é segredo, porque tem gente que não sabe conviver com a sua alegria, com a sua felicidade. E tem gente que vibra com a sua tristeza, com a sua dor, com a sua derrota. Tem gente que, quando ouve falar que o seu relacionamento não deu certo, por dentro eles falam, eles vibram mais que um gol. Então hoje, se você puder, encha de água a sua vida, encha da palavra, ouça essa palavra e fala assim: Deus, nós chegamos numa semana de falar sobre família, então esse tempo nós vamos tratar das nossas famílias e dos problemas que estão lá dentro. Pais e filhos estão vivendo isso, marido e mulher estão vivendo isso. Tem casais que já perderam o controle dos filhos, porque eles não souberam se encher da palavra, tentaram resolver por si mesmos. Hoje eu quero convocar você a deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, e você ampliar a sua visão e falar: Deus, tem coisas que eu não consigo fazer. Essa é uma delas. Eu não consigo conviver com isso, eu não consigo viver assim, eu não consigo confiar, eu sou inconfiável, eu sou alguém que oprime. Eu, ao mesmo tempo que amo, eu também escravizo. Eu oprimo, ao mesmo tempo que eu elogio, eu oprimo. Eu não confio na pessoa andar sozinha, eu não confio no telefone, eu não confio na senha, eu não confio no WhatsApp, eu não confio nas redes sociais, eu não confio. Deus, eu não estou vivendo, não está mesmo. E quem não vive morre cedo. Porque a Bíblia diz que, por que alguém ocuparia a terra inutilmente? E inutilmente, se você não vive, está ocupando lugar nesse planeta inutilmente. Está explicado porque os cânceres não são mais físicos, e nem só derivados de alimentos envenenados, mas eles são emocionais, porque se guarda toda a ira, todo o rancor, todo o lixo emocional dentro de si, e fica ruminando aquilo, trazendo à tona todo o tempo. Não está pronto para o próximo relacionamento, porque tem medo do velho. E Deus disse: olha, vinho novo, odres novos, vida nova, pensamento novo, visão nova, ideia nova, conversa nova. Mas alguns teimam em sair jantar só para envergonhar o outro, porque o outro envergonhou ele, envergonhou ela. Então eu vou fazer isso, você vai pagar por isso. Você não sabe que quem perdoa beneficia mais a si mesmo do que quem você perdoou. E assim também todo escândalo que você gera primeiro contra você a vergonha, depois você envergonha quem vivia com você. Hoje, encha-se da palavra, liberte-se. Alguém já disse, vivendo mais de 40 anos juntos, eles não têm mais uma vida sexual ativa. E alguém me disse o seguinte, eu perguntei como era esse estágio da vida sem essa área sexual, e eles disseram: é a melhor fase das nossas vidas. Eu disse: como pode ser a melhor fase?
Se todo mundo precisa dessa área sexual, falo como homem. E ele, como homem, me disse: é porque você ainda não entendeu o que é um casamento. Não é o sexo. O sexo, vamos dizer, fala comigo, é a cereja do bolo. Mas o bolo todo é muito melhor que só o sexo. Não pode ser o sexo que segura o casamento. O sexo é a cereja, gente. Essa cereja vem em forma de filho, que é a sua cara. Olha a cerejinha minha aqui. A Sara está com umas 30 cerejinhas já. E, né, filha? Ó, a cerejinha, olha lá. Essa filha aí é demais. Ela fala: eu sou obediente ao Senhor. Crescei e multiplicai-vos e povoai a terra. E ela está com uma cerejinha. Isso é a cereja. É assim. Vamos ser felizes. Porque quando o vinho acaba, só Jesus pode fazer da sua vida o final dela um final melhor. Se Jesus não entrar, gente, acabou. O vinho acaba. Acabou o vinho, acabou a festa. Para não acabar, fique de pé, por favor, vamos orar juntos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, entra na festa da minha vida, porque o vinho novo é melhor, e eu preciso, nessa noite, experimentar esse vinho novo. Diga assim comigo: Senhor, todas as vezes que eu não observei a festa da minha vida, o vinho acabou. Por muitas vezes eu quis parar, abandonar, desistir, voltar atrás, envergonhar, humilhar, trair, fingir, fazer de conta. Mas quando a tua palavra entrou, ela me mostrou que é possível recomeçar. Quando os valores mudam e eu tiro os olhos da carne e boto os olhos no céu, o vinho novo vem. Então uma nova vida vem. Então um novo recomeço vem. Então uma nova oportunidade vem. Então parece que nada chega ao fim, porque há sempre um recomeçar em Deus. Então hoje, se você tem que liberar perdão, libera. Se você tem que recomeçar a sua vida, recomeça. Houve uma mulher que, quando seu marido morreu, disse assim: pastor, acabou para mim, eu vou aguardar o meu dia e morrer também. Eu desisti de viver. Eu disse: não, quem morreu foi ele, você está viva. Dá um jeito na sua vida, se estrutura de novo, levanta o seu ego e, como mulher, retoma a caminhada, porque com Deus existe um vinho novo que é melhor que o vinho velho. Existe um vinho mais sábio, uma vida mais inteligente, existe um sentimento mais nobre, existem o céu entrando na terra e mostrando valores maiores e melhores. Aleluia! Seja curado nessa noite. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.